Eu não estava feliz na profissão que eu estava fazendo. Olá, eu ajudo pessoas com pouco conhecimento de informática a aprender a programar em menos de 60 dias. Eu sou o Gilson Alves de Oliveira, sou programador e neste vídeo eu vou falar da experiência que eu tive e que talvez possa servir para você. Há algum tempo atrás eu não estava feliz com o trabalho que eu estava fazendo. Deixa eu te contar uma história. Meu pai ele tem 90 anos e sempre que ele queria ensinar alguma coisa para mim e para os meus irmãos, ele contava uma história. Eu lembro que volta e meia ele falava sobre uma sementinha de mostarda, que é bem pequenininha. Quando ele falava sobre isso, talvez eu não estivesse no momento de assimilar. E como eu não assimilei, acabei tendo que sofrer no trabalho que eu estava executando. Tive que sofrer para poder aprender. Eu sempre aprendi que todas as pessoas são exatamente iguais e que a gente é igual a uma sementinha de mostarda. Eu sou uma semente, você é uma semente, e como uma sementinha tão pequenininha pode dar uma árvore tão grande e bonita? Segundo Aristóteles, a semente possui dentro dela todas as possibilidades de uma árvore. Se somos todos iguais, se somos todos uma semente, que uma é exatamente igual à outra, por que algumas sementes crescem, florescem e dão uma árvore grande e bonita e outras não? É interessante essa pergunta, mas a resposta sabe qual que é? É o solo. Toda vez que nós vamos plantar alguma coisa, a primeira regra que deveríamos seguir, ou seja, a primeira pergunta que deveríamos fazer é se este solo é fértil, se este solo tem a capacidade de desenvolver algo, de produzir algo novo, de transformar, de frutificar. Se a semente for plantada num lugar cheio de espinhos, os espinhos vão sufocar a semente e ela não vai virar uma árvore. Se a semente for plantada num terreno seco, ela não vai conseguir criar raízes e ela vai secar, não vai virar uma árvore. A semente, ela está sempre capacitada para tornar-se aquilo que em potencial ela já existe dentro dela. É como se a gente pensasse que a árvore já está dentro da semente, mas para a árvore poder sair ali de dentro e crescer bonita, a semente precisa estar plantada no solo certo. Agora deixa eu te falar um pouquinho de mim. A profissão que eu escolhi para mim, eu amo, que é ser programador. Uma das coisas que eu gosto dela é porque eu posso usar a minha criatividade para criar soluções para quem precisa. Ou seja, eu posso criar programas de computador dentro da minha própria casa que solucione o problema de alguém. Depois é só eu pegar esse programa e vender. Aí eu ganho dinheiro com isso. Mas em algumas fases da minha vida, eu não estava feliz no trabalho que eu estava fazendo. E eu não florescia como eu podia. E por que eu não florescia? Porque eu estava no solo errado. E quando estamos no solo errado, a gente não cresce. A gente é sufocado pelos espinhos. A gente seca. Mas como é que eu sei que eu estou no solo errado? Quando você percebe que você não está em paz, o nosso corpo ele dá sinais. A gente só precisa parar e ouvir esses sinais que o corpo está nos dando. A melhor maneira de perceber a qualidade da vida que nós vivemos, inclusive dos frutos que estamos oferecendo, é parar e nos ouvir. Se eu sou uma semente, eu posso muito bem oferecer para os meus pés um solo que hoje seja momentâneo, ou seja, um solo que não é onde eu vá criar raízes ali nele. Um exemplo é quando estamos fazendo um curso, aprendendo uma profissão, como na faculdade, por exemplo. A faculdade ali é um solo passageiro. Agora, no momento em que você está ali, mesmo não sendo o solo certo para você, você precisa florescer. E aí não vai depender dos outros, vai depender do seu empenho. Na época de escola, eu fui aquele aluno que nunca reprovou.
Eu não suportava história e geografia. Eu não conseguia entender. Eu apenas decorava para poder passar nessas matérias. Na minha cidade, 4 horas da tarde, o sol vai baixando, vai ficando frio, parece que o dia já acabou. Quando eu tinha prova de história na segunda-feira, era horrível. Por quê? Porque no domingo, quando o sol baixava, já me dava uma agonia. Eu ficava totalmente angustiado. Eu chegava a acordar no meio da noite e não conseguia mais dormir, de tanta ansiedade que eu ficava. Eu ficava olhando para a cortina, via o quarto sendo iluminado pelo sol, a segunda-feira vinha chegando e eu tinha que ir para a escola, cansado, sem dormir, fazer a prova daquele jeito mesmo. Eu nunca reprovei, pois eu tinha trauma de ter que imaginar a possibilidade de ter que passar por todo aquele sofrimento de novo. Talvez até seja esse o trauma de conseguir entender algo como história, por exemplo, que hoje eu procuro explicar a programação de um modo tão detalhado. Eu quero que qualquer pessoa possa virar uma árvore, ou seja, eu quero que qualquer pessoa possa se desenvolver, mesmo com muito pouco conhecimento de informática, que ela consiga aprender a programar, criar seus próprios programas de computador. Infelizmente, era necessário ter que passar por aquele solo momentâneo, que era a escola, naquele momento, para que eu pudesse chegar do outro lado, para que eu pudesse chegar até uma faculdade, para que eu pudesse ter um emprego melhor. Muitas pessoas estão criando suas raízes no solo errado. Toda semente ela pode virar uma árvore. Toda semente tem guardado dentro dela o potencial para isso. Mas ela precisa estar no solo certo para poder brotar, crescer e deslanchar, mostrar todo o seu potencial máximo, virar uma árvore. Às vezes por raiva, por humilhação, por querer provar algo para alguém, ou por uma questão de status ou de dinheiro, você acaba indo para uma determinada profissão ou para um determinado trabalho. Ou seja, você acaba plantando os seus pés em um solo errado. Aprender a programar é ganhar uma profissão, é uma área da tecnologia. Você ouve todo mundo falar de tecnologia e que tecnologia é o futuro. Se é o futuro, dá dinheiro. Se dá dinheiro, atrai as pessoas. O programador dificilmente fica desempregado. Se não fica desempregado, acaba atraindo muita gente. Mas para você não crescer suas raízes nos lugares errados, para você não jogar suas raízes num solo que vai te secar, você tem que se ouvir, tem que se perguntar se essa profissão, se esse trabalho que você está escolhendo, se ele vai te realizar. Muita gente escolhe um curso porque é o curso da moda, porque dá status, porque dá dinheiro. Você desperdiçar uma vida inteira só porque dá status, porque é o curso da moda, porque dá dinheiro, para mim não é uma escolha muito inteligente. Ou você ama, ou você não tem condições de virar uma árvore que vai florescer, que vai dar bons frutos. Lembra quando eu falei que eu amo a profissão que é ser programador, mas que eu estava no solo errado? Para ficar mais claro, deixa eu te explicar. Eu amo ser programador, sim, e até pouco tempo atrás eu trabalhava em empresas multinacionais e ganhava muito bem. Porém, sabe quando você se sente no lugar errado, quando algo está errado, que você está incomodado, que você não está em paz? Pois é, era assim que eu me sentia. Eu trabalhava na minha profissão, fazia aquilo para o qual eu me preparei, executava as atividades na qual eu me formei. Até aí estava tudo certo. Porém, eu estava trabalhando de empregado. E esse era o grande problema. Não tinha nada de errado com a minha profissão ou com aquilo que eu fazia. O problema é que eu estava executando ela no lugar errado. Eu nasci para criar, para ter liberdade de colocar minhas ideias em práticas. Enquanto eu estivesse trabalhando para os outros, criando o sonho dos outros, eu não estaria feliz.
Se você se sente infeliz na sua profissão ou com aquilo que você está fazendo, hoje, ouça o recado do seu coração. Nada melhor do que você para saber o que você está passando e se é hora de mudar ou não. Se você está preparado e se você tem os recursos necessários para poder fazer isso. Mas assim que você sentir que o seu coração está te dizendo que você é a semente certa, no solo errado, e que você está preparado e que já tem os recursos necessários para mudar, mude de vida. Porque às vezes vender coco na praia vai nos trazer mais alegrias do que na profissão errada, ou no trabalho errado, como era o meu caso. O que você vier a escolher pode até fazer com que você ganhe menos, mas tem um ganho que não é material. Mudar não é fácil, ainda mais quando você investe muito em algo e a alegria não chega. Mas você precisa reconhecer que a base foi construída em cima de um solo que não era o seu. Não tem como ser feliz longe de você. Você tem a essência, você tem os seus valores, você tem aquilo em que você acredita, assim como eu. Enquanto eu estava no solo errado, eu fazia o meu melhor. Nunca deixei de fazer o meu melhor. Porém, nunca deixei de pensar todos os dias em como sair daquele solo que não era o meu. Como que eu poderia me preparar financeiramente? Que outros recursos eu precisaria ter? Que habilidades eu precisaria adquirir para poder sair daquele solo, daquele trabalho? Se prepare para conseguir aquilo que você quer alcançar. Escolha estar no lugar certo. Porque a pessoa certa, você já é.